Boa noite, prezados irmãos e irmãs. Mais uma vez, então, nos reunimos para o Evangelho no Lar. Nesta noite, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A cólera, itens 9 e 10, sendo o item 9, através do espírito protetor em Bordeaux 1863, e o item 10, pelo espírito Hahnemann em Paris 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem se curvar? No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Se nesses momentos o homem pudesse se ver a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria se esforçar, então, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que eu deveria de ter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de se recriminar por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a se fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Agora a parte do item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvidas que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tornaria outro, a violência apenas tomaria outro caráter.
não dispondo do seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário, expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja se corrigir sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, prezados irmãos, estes itens sobre a cólera realmente nos remetem a uma reflexão no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso conviver, na nossa atuação cotidiana. E que saibamos nos policiar em pensamentos, em atos e ações. É o vigiai e orai que o Pai mesmo nos ensinou. Afinal, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na síntese das nossas reflexões, que possamos, à luz do Evangelho, nas diversas situações que nos afligem nesta breve passagem pela terra, fazer o nosso melhor. Nos policiar para que tenhamos palavras adequadas, gestos adequados, pensamentos bons, consoante com o que nos disse Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Isto é uma forma despretensiosa até, mas que possamos ter esta vigilância operosa e a prece. A prece que se traduz na ação pelo bem de nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, vizinhos, companheiros de jornadas, no nosso trabalho, na nossa vida em comunidade, na nossa vida no lar espírita. As nossas convivências são muito importantes para que exercitemos o amor, a paciência, a tolerância, a prudência. E a fé em Deus é a vivência constante do amor aos nossos semelhantes. Desta forma, estaremos sempre à mercê das nossas próprias imperfeições e, para isso, vigiando e orando, que possamos ter menos quedas, menos erros, atenuar as nossas imperfeições e acertar mais, para que possamos ter a luz na caminhada, as palavras de boa índole, as ações no bem e na caridade. Porque quem já aprendeu a fazer caridade é porque o amor está dentro dos corações. Então, meus irmãos, vamos agradecer por este Evangelho bendito desta noite, mais uma oportunidade de nos reencontrarmos virtualmente, mas com os corações emanados no amor e na fé de que tudo o que estamos passando é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento moral, espiritual, aqui neste orbe em que estamos vivendo. Pedimos ainda pelas águas, para que as águas sejam fluidificadas com a medicação para quem delas beber, e que estendamos os nossos melhores sentimentos e pensamentos, especialmente aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos médicos, aos que estão sofrendo deste mal da pandemia, nos hospitais, nos seus lares, que todos tenham a cura, a libertação, a orientação dos médicos, socorristas e plantonistas de Jesus, e que os trabalhadores da linha de frente recebam toda assistência para que não se contaminem com esse vírus, com essa pandemia que está expondo o mundo inteiro, não só no Alegrete, no estado, no país, mas o mundo. É um chamamento de atenção para que tenhamos cada vez mais
a certeza de que a vida aqui é uma passagem e que a verdadeira vida nos aguarda num plano melhor. Em nome de Deus e de Jesus, nós agradecemos por esse momento, desejando a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e o nosso carinho e amor a todos os irmãos e irmãs da Casa Espírita Eulália Nogueira. Um grande abraço carinhoso, com saudades de cada um e de cada uma que fazem parte da nossa família Eulália Nogueira. Um grande beijo no coração de todos, fiquem na paz de Jesus e um sono reparador. Que assim seja.